A paz do Senhor, jovem de Deus! Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, a sala do Conecta Mais Jovens, que nesse terceiro trimestre de 2022 estamos aprendendo sobre o Espírito Santo, presente em todo o tempo. Jovens, já chegamos na lição de número 11. E a lição de número 11, vamos falar diretamente com vocês. Olha o título da lição: O Jovem e o Espírito Santo. Eita glória! Os jovens e o Espírito Santo. É a lição de hoje, então você pega a sua revista da editora Betel Dominical, Conecta Mais Jovens, suas canetas, marca-texto em gel. Pega o seu celular, seu tablet, seu computador, seu notebook, conecta uma Bíblia, porque você sabe que você tem que ficar cada vez mais conectado. E estando cada vez mais conectado com a sua Bíblia, a minha está aqui no tablet, para desfrutar da palavra do Senhor. E juntos vamos ver os jovens e o Espírito Santo. Eita glória! Vamos lá, jovens! Meus queridos jovens, lição de número 11, sinal que falta pouquinho para terminar esse trimestre de 2022, terceiro trimestre. Vamos entrar o quarto trimestre para fecharmos o ano para a honra e glória do Senhor. Quer dizer, para melhorar a frase, se o Senhor permitir e se Ele não voltar, né, jovem? Que Ele pode voltar agora para mim, para você e para a humanidade. Eita glória! A lição de hoje, como foi dito, o jovem e o Espírito Santo, texto de referência, livro de 1 João, capítulo de número 2, versículo 15 a 17. Lembrando que a tradução é NVI para facilitar a linguagem para você. Se você é professor, já tenho dito desde a primeira lição, providencia, Bíblia, pede. Eu gosto na minha sala, né? Eu vou aplicar essa aula aqui particularmente, eu vou aplicar para os nossos jovens, eu que vou estar na sala com eles, porque eu dou aula para as duas turmas, tá, gente? Eu dou aula para os jovens e dou aula para os adultos. Domingo passado eu dei aula para os adultos e esse domingo eu vou dar aula para os jovens. Por isso que eu uso as duas revistas, eu dou aula para as duas turmas. E eu uso como? Eu pergunto qual a tradução? NVI, NVT, contemporânea, João Ferreira de Almeida atualizada. E aí eu peço para cada um ler na sua versão para que eles tenham um entendimento maior. É muito importante, professor. Faz isso que a sua aula vai ficar riquíssima. A minha aqui é NVI, que nos diz assim, deixa eu marcar de laranja, são 3 versículos que me diz assim: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ei, pegou pesado, João. Vamos 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém, do Pai, mas do mundo. Ostentação, ostentar que tem, ostentar que pode, ostentar dizendo eu tenho um tablet da Apple, da Samsung, o meu não é nenhum nem outro. Não posso nem ostentar, mas essa ostentação é pecado. Eu gravo com um iPhone 12 Pro, eu gravo com um Motorola Edge, não sei quantas por aí, eu gravo com um Samsung S23, 24, 25 e o meu não é nenhum desses, né? Eu tenho um microfone que custou 5 mil reais, não é nem desse. Mas isso me diminui? De maneira nenhuma, jovens, de maneira nenhuma, professores. Os bens materiais não é para ser ostentados. Onde é que diz isso? 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 16. Isso é cobiça da carne. Isso é a carne agindo para mostrar que é melhor do que o outro. Não necessitamos disso. Versículo 17. O mundo e a sua concupiscência fazem o quê? Passam. Oh, glória! Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí você fala, professor, mas nós vamos morrer. Como que João está dizendo que quem faz a vontade do Pai permanece para sempre? Sim, já falei e repito. Para onde que você vai? Para
eternidade. Você foi criado para a eternidade, meu querido. Jovem, aqui é passageiro, mas estamos fazendo a vontade do Pai para prevalecer, existir para sempre. Aonde? Com Ele. Merece glória? Então dá glória. Versículo do dia se encontra no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 5. Marca texto na mão, que diz assim: ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras. O que a Escritura diz para você, jovem? Em Tiago, capítulo 4, verso 5, diz assim: o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Parece aquela música, né? Eu já ia cantar, ia espantar vocês todos. Tem ciúmes de mim. Não, deixa isso quieto. O Espírito que habita em você tem ciúmes, porque você não pertence a este mundo. Você pertence ao Pai. Eita glória! Verdade aplicada. Somente através de uma vida dirigida pelo Espírito Santo é que o jovem obterá vitória sobre os desejos carnais e as tentações mundanas. Sabe como é que o jovem vence? Aqui, ó, pelo Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, você vence ou você vai ter vitória sobre os desejos carnais e as tentações mundanas. É o Espírito que te dá força. Momento de oração de hoje. Oremos para que os jovens tenham experiências impactantes com o Espírito Santo e vivam sob seu domínio. Quer ser dominado? Seja dominado pelo Espírito Santo. Curve sua cabeça ou ponha o seu fone de ouvido via Bluetooth conectado com fio, mas que você escute esta oração. Soberano e eterno Deus, agradecemos primeiro a Ti por chegar na lição de número 11, hoje falando mais especificamente para os jovens. Então eu te peço que todos os jovens se despertem, sintam-se impactados com o Teu Espírito Santo, para que eles sejam movidos a querer viver no domínio do Espírito Santo, para que o Teu Espírito os conduza na sua jornada, na sua juventude, e que Ele usem, Senhor, essa juventude com força para o Teu reino. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Os jovens me dizem amém. Vamos para a nossa introdução? Em nossa condição humana, precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo para que nos guie em nossa caminhada cristã. Pega aí a sua caneta marca-texto, marca essa referência e já vamos abrir mais Bíblia, livro de Romanos, capítulo de número 8, o versículo de número 14. O que nos diz aqui? Queridos jovens, não está marcado de laranja, então nós não lemos aqui ainda na sala do Conecta Jovem. Vamos ler agora. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado? Então você é filho. E se você é filho, você é guiado. Oh, glória! Ponto-chave de hoje. O jovem cristão precisa se fortalecer em Deus, tendo a sua vida dirigida de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Deixa o sobrenatural, jovem. Marca aí, professores. Jovens que estão com revista nas mãos, marca aí. Eu tenho um inscrito que posso dizer assim, ele é fiel ao canal. É o Tetel. Sempre está comentando na sala do Conecta Mais Jovens. Obrigado para você, Tetel. Que Deus continue te abençoando e fazendo você a querer aprender da palavra de Deus, seja para ensinar ou para que você coloque em prática na sua vida. Deus te abençoe. Um abraço do professor Tony para você. E eu sei que você vai comentar, porque você... E toda vez, meus irmãos, ele é sempre o primeiro a comentar. Oh, glória! É muito bom ter pessoas que se identificam com o nosso trabalho de ensinar a palavra de Deus.
Ponto número 1, guiados pelo Espírito Santo. Um dos objetivos do envio do Consolador é que ele nos guiará em toda a verdade. Já lemos aqui, mas leia a Bíblia, nunca foi, nunca será demais. Livro de João, capítulo de número 16, verso de número 13. 16, 13 diz assim, quando o tablet pensar. Mas quando o Espírito da verdade vier, aqui é a promessa ainda, tá, jovens? Quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda, não é metade, quem sabe, talvez, a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. É o Espírito Santo, Espírito da verdade. Glória a Deus. Vamos lá? Mas para que esta promessa se cumpra em nossa vida, é necessário uma escolha e anseio pelo Espírito de Deus. É necessário, que eu vou marcar lá na sala, e eu gosto de perguntar para eles sempre assim, que palavra que eu marquei aí para você? Eles peço para eles lerem, meditar e perguntam, que palavra você acha que eu marcaria aqui? Olha aqui, ó, anseio e escolha. Tá aqui. Vamos lá? É necessário uma escolha e anseio pelo quê? Pelo Espírito de Deus. Uma escolha e um anseio, um desejo, um querer do Espírito de Deus. Marca essas duas palavras aí, escolha e anseio. 1.1, a Bíblia, a bússola do cristão. A minha Bíblia ficou lá na outra bancada, mas eu gosto de sempre começar a aula dos adultos, vocês que acompanham o canal tanto na sala dos jovens quanto dos adultos, eu falo que a Bíblia ela é a nossa régua, né? Régua e bússola. A régua porque tem que caber tudo que eu preciso, tem que caber dentro da Bíblia. Minha vida, minha conduta tem que caber dentro da Bíblia. Se não coube, então eu tenho que me readequar. Não é a Bíblia que se readequa a mim, é eu que me adequo à Bíblia, né? E como bússola, ela me guia, me dá sempre um norte. Oh, glória! Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo que ele dissera. É o querido Espírito Santo que nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus quando estamos prestes a entrar em tentação. Eita! Livro de João 14. Abre aí, já está no livro de João. Só clica no versículo 14. Perdão, capítulo 14, versículo é o 26. Tá bom? Eu estou confundindo aqui uma coisa com a outra. Deixa eu marcar aqui. E já está até marcado aqui, viu, jovens? Está marcadinho aqui em laranja, ó. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Então, todas as vezes que nós estamos prestes a cometer um pecado, o Espírito Santo nos acende um alerta, como diz aqui, ó. E o querido, olha, achei lindo essa aqui a parte, ó, e o querido Espírito Santo, que nos faz lembrar de todas as palavras do Senhor Jesus quando estamos prestes a entrar em tentação. Ele diz, não caia em tentação, resista às tentações, fuja da aparência do mal, porque eu estou com vocês, jovens. Eita, o Espírito Santo que nos ajuda. Vamos lá? Através das Escrituras, o Espírito Santo opera também na santificação do cristão. Glória! O mundo moderno vive debaixo do relativismo em que a verdade não é mais absoluta. Mentira! Há uma verdade absoluta e essa verdade se chama Jesus. Porém, os cristãos que são guiados pelo Espírito Santo vivem debaixo das verdades das Escrituras. Então, não é mais a minha verdade, é a verdade da palavra, é a Bíblia que conduz a minha vida na verdade, a única verdade. Tá bom? O jovem só terá êxito em sua vida se observar os mandamentos de Deus. Quer ter vitória, jovem?
vai para a palavra de Deus, onde que nós encontramos o livro de Salmos 119, bem pequenininho, né? Não, vamos falar sério. Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, jovens. Maior salmo, 119, verso de número 9, que nos diz assim: como pode o jovem manter puro a sua conduta? É uma pergunta. Vamos repetir? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Aí vem a resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Então, do mesmo jeito que temos uma pergunta, como que os jovens podem manter pura a sua conduta? Simples, vivendo de acordo com a tua palavra, no caso a palavra do nosso Deus. 1.2, conduzido pelo Espírito Santo. Você é conduzido pelo Espírito Santo? Ou você faz o que você pensa, o que você gosta, o que você acha? Quem manda em você? Aqui quem tem que mandar é o Espírito. É aí quem manda é o Espírito? Vamos ver. Ser guiado pelo Espírito é o mesmo que ser conduzido por Ele, assim como foi com Jesus. Mateus capítulo 4, verso 1. Vamos ver, Jorge? Vamos ver se Jesus foi conduzido ou não? Opa, peraí. Primeiro é o livro de Mateus, capítulo número 4. Lembrando para você que capítulo número 4 está falando da tentação de Jesus, jovens, tá? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o diabo não foi tentar Jesus à toa, Jesus tinha a companhia do Espírito com ele. Então não te preocupa, jovem. Deus está contigo, o Espírito Santo está contigo, Jesus é com você. O Filho de Deus nos deixa exemplo de que não podemos viver uma vida independente, mas na dependência do Espírito Santo. Vamos marcar isso aqui que é importante. Aqui, o Filho de Deus nos deixa o exemplo que não podemos viver uma vida independente, mas na dependência do Espírito Santo. Nós não vivemos uma vida independente, nós vivemos uma vida dependente do Espírito Santo para nos conduzir, que está pronto a nos guiar, orientando-nos e nos fortalecendo. Muito obrigado, Espírito Santo. A Bíblia ressalta a não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui a gente vai ler com calma duas referências, que nós não podemos andar segundo a carne, mas temos que andar segundo o Espírito. Eu sei que muitos jovens de vocês já conhecem essa leitura, mas vamos ler também, pois estamos em uma escola bíblica. Espera aí que eu errei. É capítulo de número 5, verso de número 16 do livro de Gálatas. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Sabe quando que você vai matar o desejo da sua carne? Quando vocês viverem no Espírito, quando eu viver no Espírito, porque de maneira nenhuma iremos satisfazer os desejos da carne. Eita glória! E Romanos capítulo 8, verso de número 1, Romanos, pertinho, capítulo de número 8, o versículo de número 1. Só deixa o tablet pensar um pouquinho, que ele diz: portanto agora já não há condenação para os que estão em quem? Já não há condenação para os que estão em quem, jovens? Em Cristo Jesus. Andar segundo a carne é viver de maneira que prevalece os desejos carnais, mas andar segundo o Espírito é deixar-se ser conduzido por Ele, vivendo conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então Deus não erra, o Espírito Santo não erra, Jesus jamais vai errar, pois a sua vontade ela é boa, perfeita
e agradável. Encontramos esse versículo onde? Livro de Romanos, capítulo número 12, o verso de número 2. Marcadinho aqui. Vamos para o nosso ponto de número 2. Você já se inscreveu no canal? Você já curtiu o canal? Já deixou um comentário? Já mandou para outros amigos compartilhando? E orar pelo canal Bíblia para o Cotidiano. Você tem orado pelo professor Tony para que ele venha produzir cada vez mais conteúdos que ajudem o povo de Deus? Ore. E depois de ter feito tudo isso e Deus tocar em seu coração e você, primeiro, puder, segundo, quiser, aí você apoia financeiramente com o Pix do canal. Tá bom? Vamos continuar. Ponto 2. Ouvindo o Espírito Santo, você ouve melhor. Você consegue discernir que é o Espírito Santo que está falando com você? Eita, eis a pergunta. E aproveitando, olha uma lembrança boa aqui. Essa lição discernimento é a lição que será aplicada na sala dos adultos. Está aqui no canal. Quer aprender a discernir? Dá uma olhadinha lá. Tá aí a lição 11 também da sala dos adultos, falando sobre o Sermão do Monte, a importância do discernimento. Olha só que legal. Vamos lá. Já estudamos que o Espírito Santo fala comunicando ao homem a sua vontade, bem como as verdades de Deus. Porém, o homem, por diversas vezes, não inclina seu coração a obedecer às orientações e, consequentemente, acredita no que está sendo falado. Por isso que eu perguntei, o problema não é que o Espírito Santo não fala. A questão é, você reconhece a voz do Espírito Santo? Você sabe distinguir, separar, entender que é o Espírito que está falando com você e não a sua carne, e não a sua vontade, mas sim a vontade do Espírito que está direcionando você? É isso que você tem que entender. Aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, dizer: essa voz eu conheço. Eu conheço. Essa voz é a voz do Espírito Santo. Eita, 2.1. Os profetas ouviram o Espírito Santo. Antigo Testamento. Eram movidos pelo Espírito Santo. Ressaltando, relembrando, trazendo à memória que no Antigo Testamento o Espírito Santo não era derramado para todos, como é hoje. Era para pessoas específicas. E trazendo para pessoas específicas, homens no Antigo Testamento foram, mudando, deram ouvidos ao Espírito Santo. Quando eu digo deram ouvido, ouviram o que o Espírito Santo tinha a dizer. No Antigo Testamento, vemos vários homens de Deus que foram sensíveis à voz do Espírito Santo. Deu-lhe crédito e impactaram a vida da sociedade. Um deles, dois deles foram Elias e Eliseu. Deram ouvidos ao Espírito Santo. Foram dois homens de bastante proeminência no exercício profético em Israel. Eles ouviram a vontade de Deus e inclinavam o coração para obedecer. Todos dois eram fiéis a obedecer à voz que eles ouviam, que era a voz do Espírito Santo, conduzido ali por Deus. Que os nossos ouvidos estejam abertos, mas também que os nossos corações estejam inclinados a obedecer. Aqui é importante, jovens. Não basta apenas ouvir, tem que obedecer. Olha só, que os nossos ouvidos estejam abertos, mas também que os nossos corações estejam inclinados a obedecer. É importante ouvir e obedecer. Assim como fizeram os heróis do Antigo Testamento, que a juventude de Cristo esteja sensível à voz do Senhor nosso Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Vamos anotar, deixa anotado, professor. Deixa anotado. Aqui, que a juventude
de Cristo esteja sensível à voz de Deus. Esteja sensível, jovens, a ouvir a voz do teu Deus, identificar a voz do teu Deus. Eita glória! 2.2 nos diz assim: os apóstolos obedeceram à voz do Espírito. Como falamos aqui do Antigo Testamento, citamos pelo menos dois, Elias e Eliseu, também temos que citar no Novo Testamento. Aqui vamos citar os apóstolos. Um dos maiores que deu muito ouvido foi Paulo. Lembrando que Pedro foi outro. Felipe, quando foi lá para falar com ele, também deu ouvido ao Espírito Santo. Então nós temos vários homens, vários apóstolos dando ouvidos à palavra de Deus. Então vamos ver agora. Paulo é um dos mais famosos porque a frase é essa: o Espírito o impediu. Então fica bem notório que o Espírito Santo quer de mim e de você, tá bom? Paulo é um exemplo claro em obedecer ao Espírito Santo. Na segunda viagem missionária, Paulo por 2 vezes, olha só, por 2 vezes, professores, dá ênfase, por 2 vezes, Paulo intentou que o Espírito Santo estava mudando o seu mudando o quê? Itinerário. Quase não sai, misericórdia. Vamos ver aqui essas 2 vezes que Paulo mudou o seu itinerário na orientação, ou melhor, quase na obrigação do Espírito Santo. Atos capítulo de número 16, do verso quanto? 9, aqui, até o verso, do verso 6, perdão, jovens, do verso 6 ao verso 9, tá bom? Deixa eu marcar de laranja, perdoa aqui o professor que atrapalhou. Diz assim: e Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra à província da Ásia. Eles estavam, está dizendo aqui o texto, que eles estavam indo para a região da Frígia e da Galácia, mas foram impedidos, está aqui, sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então o Espírito Santo proíbe Paulo de pregar, de anunciar as boas novas na Ásia. Mas continuando, essa foi uma. Falamos que eram 2, certo? Então vamos certificar. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Betina. Como é que é? Mas o Espírito de Jesus os impediu. 2 vezes eles queriam ir para um lugar, tentando entrar na Betínia, também não deixaram. Do mesmo jeito, não deixou, que é o Espírito Santo. Tentando entrar na Ásia, foi impedido. Depois, tentando entrar em Betina, também foi impedido. Isso aqui é que é a ação, ouvir e obedecer, que é a frase aqui, que os nossos ouvidos estejam abertos, mas também que os nossos corações estejam inclinados a obedecer. Não só ouviu como obedeceu. Não entrou na Ásia e nem entrou em Betina. Homens obedientes. Então, vamos lá? Contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-me. Era para onde o Espírito Santo queria que Paulo fosse. Era para Macedônia. Eita, homens guiados pela palavra de Deus, jovens que têm que ser guiados pela palavra de Deus. Mesmo sendo um estrategista missionário, Paulo renunciou o seu projeto para abraçar o de Deus. Obediência. Muitas vezes estamos com os nossos projetos de vida fazendo aquilo que achamos que é melhor. Mas, se quisermos ter sucesso em nossa caminhada profissional e espiritual, é de todo necessário obedecer aquilo que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Salomão afirma que o conselho do Senhor prevalecerá. Será que
Salomão dá esse conselho, dizendo que o conselho do Senhor prevalecerá. Onde é que está? Livro de Provérbios. Vamos lá. Provérbios. Clica aí na sua Bíblia. Clica aí na sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo de número 19, versículo de número 21. Quando Tablet pensar, nós vamos ler dizendo assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vamos repetir, jovem? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Glória a Deus. Olha aí, chegamos no nosso ponto de número 3, jovem. Hoje a lição está bem dinâmica, bem fácil de entender, porque você já está se desfrutando aqui a 11 lições. Olha só, 11 lições. Que maravilha, né? Muito obrigado por você ter ficado inscrito aqui no canal, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e acompanhar com fidelidade o canal Bíblia para o Cotidiano. Ponto 3, ávidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, já estudamos que o Espírito Santo é uma pessoa, e por isso precisa ser desejado. Eita, vou marcar isso aqui, peraí. Aqui, ó. Então, como ele é uma pessoa, ele precisa ser desejado. Você tá namorando, jovem? Tá namorando? Aí você quer estar com quem? Com sua namorada. E você, jovem, tá namorando? Você quer estar com quem? Com seu namorado. Então, você deseja estar na companhia da sua namorada, você deseja estar na companhia do seu namorado. Então, como o Espírito Santo é uma pessoa, você tem que sentir o desejo de estar na companhia do Espírito Santo. Eita glória! O verdadeiro cristão precisa anelar pela presença do Espírito Santo. O verdadeiro cristão precisa anelar pela presença do Espírito Santo. Então, se você é um verdadeiro cristão, você anela, deseja, quer, busca, luta, ora, consagra, jejuma, pelo quê? Pela presença do Espírito. 3.1, sedentos por ti. Sedento, de sentir sede, de querer ser saciado. É isso mesmo? Vamos lá. Estar sedento possuir um desejo excessivo por algo. O salmista Davi declarou que sua alma tinha sede do Deus vivo. Como assim, Davi? Sede do Deus vivo? Vamos lá, livro de Salmos, aí pertinho, já que estamos em Provérbios, apesar que você vai clicar, né? Livro de Salmos 42, versículo de número 2, ou verso de número 2, como você preferir. A minha alma tem sede de Deus. Olha, marca de laranja, jovem. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele diz, eu quero me apresentar a Deus. É uma sede tão grande. Eu sinto sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Olha, ele diz, eu quero, eu preciso, eu necessito, eu anelo, eu desejo me apresentar a Deus. Eu sinto essa sede. Está aqui o Salmo 42, 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Que seja o meu e o seu desejo, jovens. Esse desejo de querer se apresentar a Deus, sentindo a sede do Deus vivo. Oh, glória! Isso denota o quanto Davi anelava estar na companhia do Senhor. Mesmo com seus deslizes e pecados, arrependido, ele buscava auxílio do Senhor e suplicava, não retire de mim o teu espírito. Quando liderava o grupo de adolescentes da nossa igreja, nós fizemos um congresso baseado neste tema. Na verdade, nós juntamos dois temas, né? Não retiras de mim o teu espírito,
para onde eu irei da tua presença? Então a gente juntou esses dois versículos, oramos, botei os adolescentes para orar, me lembra da nossa galeria, ficou cheio de adolescente ali, a gente foi orar, pedindo a Deus direção, qual seria o tema, não retira de mim o teu espírito, ou para onde me irei de tua face, e a oração, e o pastor, na época era o pastor Urandi, e chegou e a gente orou, irmão, por incrível que pareça, é só coisa de Deus. Você acredita que na hora a gente escolher, e a gente fez uma escolha democrática, né? Pra gente, já que todos oraram, nada mais justo de perguntar a cada um o que o Espírito Santo falou. Não fizemos sorteio. Vai ser esse, vai ser esse. Não, todos os adolescentes oraram e eu saí perguntando: que tema nessa oração que vocês fizeram o Espírito Santo colocou no seu coração? Um dizia: não retire de mim o teu espírito. Aí perguntava: nessa oração que você fez, que tema o Espírito Santo colocou em você? Para onde fugirei de tua face? E você acredita, irmãos? Você acredita que você é crente? Que empatou? Metade escolheu ou foi direcionado pelo Espírito, não retire de mim o teu espírito. E a outra parte, para onde fugirei de tua face? E o que nós fizemos então? Simplesmente mandamos fazer uma camiseta e fizemos a frase: não retira de mim o teu espírito, para onde fugirei de tua face? Até hoje eu tenho essa camiseta do congresso dos adolescentes da nossa igreja, que era os Anjos de Deus. Inclusive esse mês, no finalzinho desse mês, vai ser festa dos adolescentes ou comemoração por mais um ano de vida dos Anjos de Deus na AD Inamar, a Adebras São Bernardo do Campo, aqui no Inamar. Se você é da região, está convidado. Vai ser o último final de semana de setembro. Setembro? De setembro. O último final de semana de setembro, tá bom? Mas olha só, então a gente orou e ficou assim: não retire de mim o teu espírito, para onde fugirei de tua face? E foi uma festa para a honra e glória do Senhor. Continuando, Davi, o homem segundo o coração de Deus, não era perfeito, longe disso. Porém, uma coisa era notável em sua vida. O que era notável na vida de Davi? A dependência do Senhor. Eita, tá aqui, ó. A dependência do Senhor. Era isso que fazia Davi se quebrantar, mesmo sendo imperfeito, cometendo pecados, mas se arrependendo, porque ele dependia do Senhor. Ele era um adorador, independente das circunstâncias. Aquele que é sedento pelas águas do Espírito sabe que precisa desta água viva para a sua sobrevivência espiritual. Uau, que muito, hein? Olha, aquele que é sedento pelas águas do Espírito sabe que precisa desta água viva para a sua sobrevivência espiritual. A sua carne não precisa da água líquida, o H2O, para sobreviver? A sua alma, seu espírito precisa da água viva do Espírito Santo. Então beba, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, ele é uma fonte que quanto mais tira, mais tem para tirar. Eita glória! 3.2 nos diz assim: vivendo na plenitude do Espírito Santo. Vivendo na plenitude do Espírito Santo. A Bíblia afirma que Deus deu o Espírito Santo a Jesus sem medida. Não tinha medida, por isso que eu acabei de falar do apóstolo Luiz Hermínio. Quanto mais você bebe, mais tem água para beber. Quanto mais você mergulha, mais fundo você irá. Esse Deus não tem medida, irmão. É recalcada, sacudida e transbordante.
Consequentemente, a igreja, como corpo de Cristo, recebeu plenamente. Então, quando clamamos a Deus, Ele nos mostrará coisas grandes e firmes, como disse em Jeremias 33:3. Clama a mim e te mostrarei coisas grandes. Eita, esse Deus é gigantão! Quanto mais nos dedicarmos a uma vida de intensa busca, mais nossa vida será dominada pelo Espírito Santo. Uma visão clara disto está no livro de Ezequiel. Olha, texto das águas purificadoras. O texto aqui é muito grande, mas eu vou resumir ele para vocês. Aí, Ezequiel 47. Ezequiel é levado a um rio e ele, o anjo, diz um homem, né, ali de branco, um homem aparece, diz: Ezequiel, entra um pouco mais, entra no rio, na verdade. E aí quando Ezequiel entra, e molha o tornozelo. Vamos fazer essa leitura? Dá tempo, jovens. Vamos pelo menos ler alguns versículos. Ezequiel 47, a partir do verso 1. Vamos ler alguns versos. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo do soleiro do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente e a água descia debaixo do lado do sul do templo e ao sul do altar. Então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta exterior que dá para o leste, e as águas fluíam do sul. Agora vamos para o 3. Aqui, ó. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Começou aí, no tornozelo. 4, ó, diz assim: e mediu mais 500 metros, me levou às águas que dava aonde? Nos joelhos. E mediu mais 500 metros que dava na cintura, certo? Agora o 5, ó. E mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão funda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Então, quanto mais você entra no rio, vai se movendo dentro desse rio, aqui você aprende a ter dependência de Deus. Tornozelo, joelho, cintura, e só dava para passar a nado. O que eu aprendo? Que Deus quer que eu mergulhe ao ponto que eu não tenha mais capacidade de andar, mas que eu fique totalmente na dependência dele. Eita glória! Vamos continuar a nossa leitura? À medida que o profeta ia entrando na água, mais funda ficava o rio, a ponto de não se poder atravessar a pé. Que venhamos abundar no Espírito, de maneira que sejamos imersos por completo em sua natureza, vivendo no sobrenatural de Deus, assim como aconteceu a Ezequiel, que foi conduzido pelo Senhor àquelas águas purificadoras. Deixa Ele te conduzir. Permita que Ele te conduza. Permita que Ele leve você mais perto. Eu navegarei no oceano do Espírito. Eita! Não é para mim não. Literalmente não é. Se a Celina tiver lá, eu peço para ela cantar. A Celina é uma jovem, já falei 12, 13 anos, acho que a Celina não tem mais do que isso. Canta muito bonito, irmão. Que Deus continue abençoando a Celina. Vamos concluir a nossa lição de hoje? O Espírito Santo nos foi enviado como uma dádiva do Pai. É nele que encontramos ajuda, orientação, consolo e fortalecimento para prosseguir e herdar a vida eterna preparada aos que vencem. Você é vencedor? Lógico que é. No céu não tem, aliás, no céu não tem vencedor. No céu tem mais do que vencedores. Então esteja
na dependência do Espírito Santo, porque ele ajuda onde? Na orientação, no consolo, fortalecimento, certo? Para que prosseguirmos a herdar a vida eterna preparada para os que vencerem. E você é um vencedor. Você é vencedor. Oh, glória! Eu ensinei o que para você e você aprendeu o que de mim? Ou da lição do pastor aqui aprendendo a nossa lição? O Espírito Santo faz em nós a sua habitação. Glória a Deus! Capacitando-nos ao mesmo tempo em que nos orienta acerca da vontade de Deus. É duplo. Ele tem o quê? A capacidade de nos orientar, certo? E capacitar. Ou, na ordem, capacitar e orientar na vontade do nosso Deus. Foi o que você aprendeu, porque você é um jovem da sala do Conecta Mais Jovens. E eu sou o professor Tony Pinho, o canal Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição. Que o Espírito Santo continue te conduzindo, jovens.